Na última temporada, um dos maiores acontecimentos que presenciamos foi a volta da equipe do Minnesota Timberwolves para os playoffs, algo que não acontecia há 13 temporadas. O motivo pelo qual eles conseguiram isso em 2004 foi em grande parte por Kevin Garnett, que havia sido selecionado como o jogador mais valioso daquela temporada, justificando o prêmio, carregando o time para a final de conferência do Oeste com pouco apoio. Depois, diversas decisões da diretoria atrasariam o desenvolvimento da equipe, o que os tornou um dos times mais irrelevantes da NBA por um tempo. Porém, com a aquisição da primeira escolha Andrew Wiggins através de uma troca, além da seleção de Karl-Anthony Towns, também com a primeira escolha, parecia uma questão de tempo até que o time conseguisse voltar a disputar algo. Isso se concretizou, porém em grande parte por causa de outro atleta, Jimmy Butler. Butler chegou na equipe através de uma troca e parecia que um novo Big Three se formaria no Oeste, mas não demorou muito e logo isso acabou. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o que está acontecendo em Minnesota. A saída de Butler foi repentina e cheia de histórias, porém a principal delas envolvia os dois jovens talentos do time, Wiggins e Towns. De acordo com fontes, Jimmy estava de saco cheio pela falta de empenho dos dois jogadores em desenvolver seus jogos, o que é compreensível até certa parte. Butler foi a última escolha do primeiro round e não se esperava muito dele, então o atleta teve que se esforçar muito para chegar no patamar em que ele está hoje, coisa que não pode ser falado dos outros jogadores. Claro, todo atleta para chegar na NBA tem que se esforçar bastante, e o trabalho que eles fazem diariamente é provavelmente muito maior do que eu posso imaginar. Porém também, sendo primeiras escolhas, significa que os dois se tornaram titulares basicamente de imediato, além de jogarem uma equipe sem muitas pretensões, o que fez com que a pressão sobre eles fosse menor. E ainda mais considerando que os dois já assinaram contratos de valores altos. Não há realmente muito com que eles tenham que se preocupar por um tempo. E mais uma coisa, os dois jogadores também supostamente não queriam mais Butler na equipe e ficaram felizes com a sua troca. Agora que tudo isso passou, o time no momento em que estou fazendo esse vídeo está abaixo dos 50% de aproveitamento, fora da classificação para os playoffs. E a culpa já foi colocada em várias partes, como Butler pelo drama desnecessário, o treinador Tom Thibodeau, que em vários momentos justificou isso com várias decisões questionáveis e outros aspectos. Agora a dupla parece ter escapado dessas críticas até agora, porém isso veio mudando nos últimos tempos, principalmente entre os próprios fãs da franquia. Os dois atletas foram escolhas de primeiro round do draft de 2014 e 2015, duas classes bem respeitadas com bastante talentos. Wiggins é um jogador atlético que tem a habilidade de criar seu próprio arremesso, enquanto Towns é um dos pivôs mais habilidosos quando falamos da parte ofensiva, que pode facilmente providenciar de 11 a 12 rebotes por noite, e por isso, muitos esperavam que os dois trouxessem uma nova era de basquete, não só a Minnesota, mas para toda a NBA, porque você sabe como é. Ainda hoje, as pessoas insistem em comparar jogadores de 18 e 19 anos a lendas que dominaram ou dominam o jogo, então se pudermos parar com isso seria legal. É só um ponto que eu quero trazer, porque se tem algo que me irrita são pessoas falando que tal jogador vai se tornar tal lenda, não só desrespeitando o legado de um deles, como aumentando ainda mais as expectativas sobre alguém que em muitos casos ainda nem chegou na NBA. Mas sabe como é, né? A mídia adora isso. Comparar estilos de jogo tudo bem, agora fazer afirmações e garantir que um calouro vai ser o próximo LeBron James ou Kobe Bryant, aí já estamos entrando em um território sem sentido. Agora que eu acabei de reclamar, vamos voltar para o vídeo. Bom, muita gente achava que depois de um período de cerca de 3 ou 4 anos, esses dois atletas estariam no topo da liga, junto com a equipe. Mas agora que esse tempo passou, algumas dúvidas começaram a surgir, com a habilidade deles em carregar seu time, ou até mesmo se o Wiggins tem a habilidade de estar no nível de um All-Star. Towns é extremamente talentoso na parte ofensiva e pode pontuar de diversas formas, seja espaçando a quadra, jogando no post, além de, como eu falei, conseguir providenciar de 11 a 12 rebotes por noite. Eu só vejo dois problemas com seu jogo. Primeiro é a sua defesa, algo que já foi falado muito, principalmente porque o atleta não tem nenhum jogo defensivo. Outra coisa é a falta de agressividade. Olhando o time do Timberwolves jogar, percebemos que em alguns momentos o pivô some no ataque. Isso acaba gerando espaços de tempo em que o time tem extrema dificuldade em pontuar ou até mesmo não consegue. Eu não sei porque ele não joga de maneira mais agressiva, com várias pessoas começando a chamar o jogador de soft. Mesmo assim, ele é uma base sólida para montar um time ao redor e a sua habilidade já foi provada e ele só tem que trabalhar mais nesses aspectos.
Agora o principal problema, ao meu ver, é Andrew Wiggins, porque honestamente ele não oferece muita coisa para a equipe. Ele não é exatamente um jogador que espaça a quadra, não facilita as jogadas para seus companheiros e principalmente não joga na defesa. Agora eu sei que 2 temporadas atrás ele teve médias de 23 pontos, mas honestamente na NBA atual, onde as defesas sofrem para lidar contra os ataques, não é tão difícil achar jogadores que conseguem 20 pontos. Na realidade, naquela temporada, 33 jogadores tiveram mais de 20 pontos por jogo, e se compararmos Wiggins ao resto, percebemos que ele é um dos atletas menos eficientes entre todos. Digamos assim, Andrew Wiggins é aquele jogador que vai chegar e vai conseguir alcançar suas médias de 16 ou 17 pontos toda noite, mas ele faz isso sem impactar no jogo e ao final de algumas partidas parece até que ele não jogou mesmo com a sua pontuação. Tão baixo foi seu impacto em outras áreas e até mesmo nos seus pontos conquistados, ainda mais se considerarmos que atualmente na NBA a versatilidade de um atleta às vezes é até mais importante que a quantidade de pontos que ele traz, algo que nos anos 90 ou 2000, quando as defesas eram bem mais fortes, era mais valioso, mas hoje, um jogador providenciar apenas 20 pontos por jogo não é algo que se é esperado, principalmente de um atleta que vai ganhar mais de 25 milhões por temporada. Bom, a realidade é que agora Butler foi trocado e a equipe do Timberwolves está sofrendo, e cada vez mais a culpa cai sobre Wiggins e Towns. Eles são jovens e podem se desenvolver mais, trabalhar em suas falhas, talvez sobre outro treinador, ou talvez as expectativas sobre os dois eram grandes até demais. Independente do que vai acontecer, só o tempo irá dizer se a aposta do Minnesota em montar a sua equipe em torno dos dois jogadores foi uma boa decisão ou não. De qualquer forma, eu quero saber o que vocês acham sobre os dois jogadores e sobre todo o drama que envolveu a troca de Jimmy Butler. Eu não quero parecer negativo e não desejo nada de ruim para a equipe e seus jogadores. A única coisa é que há algum tempo estamos esperando algo desse Timberwolves, mas a maneira que eles têm jogado até agora não é muito animador. Obrigado e até a próxima.